último episódio, nós falamos aqui sobre a necessidade de construirmos relacionamentos profundos por meio do discipulado. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a fundamentação bíblica do discipulado. Eu queria ouvir de vocês, aonde a gente encontra essa fundamentação nas Escrituras? Por onde a gente pode começar? Então, olhando para as Escrituras, a gente percebe que, desde o começo, o chamado de Deus para o homem, né, foi para estar com ele. Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, a gente percebe que o relato bíblico mostra, desde o começo, Deus se relacionando com o homem. Foi essa a razão de Deus ter feito o homem. E depois da queda, Deus então chama homens que ao longo da história ele utiliza para estar com ele e a partir desse estar com ele serem enviados ao mundo. A gente vê isso com Noé, que andou com Deus, a gente vê isso com Abraão, que foi chamado para andar com Deus, para andar na presença dele, para ser uma bênção para o mundo. A gente percebe isso na caminhada do próprio Deus com Moisés, e nós podemos ver a partir desses homens também esse mesmo princípio. O caso de Moisés, que andou com Josué, com Caleb, que depois, quando Moisés sai de cena, Deus chama quem para continuar a caminhada? Chama Josué. A gente percebe isso também na caminhada de profetas, como Eliseu, que caminhou com Elias, e depois dessa caminhada, Elias sai de cena e entra Eliseu. A gente percebe isso também na caminhada do próprio Eliseu, que tinha um grupo de profetas a quem ele liderava. A gente percebe isso também na caminhada, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente falando sobre discipulado, a gente parece que é um conceito do Novo Testamento. Né? Mas o termo, né, o moço Sim. de fulano era o aprendiz de fulano, o discípulo de fulano, o moço de Moisés, o caso de Geazi, né, que acabou não aprendendo direito, né, mas era o moço de Eliseu. Mas é interessante, um fato curioso que pouca gente presta atenção, é que o discipulado ele se estende a todas as áreas da nossa vida e do ministério. Quando Davi, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, quando Davi organiza o grande coral ali para servir ao Senhor na adoração, ele monta um coral de 288 vozes. E aí o relato bíblico diz que aquelas pessoas estavam sob a orientação direta dos seus líderes, seus pais, que eram 3 grandes líderes, Asaf, né, Hemã, Jedutum. E diz que esses 3 estavam debaixo das ordens do rei, e diz que foi lançado sorte, né? Para nós presbiterianos foi feita eleição, né? Para definir os deveres, as obrigações de todos os membros da equipe, daquele grande coral. E aí ele usa o seguinte, para definir os deveres, tanto do mestre, primeiro eram todos instruídos e todos eram mestres. E a instrução está no caminho, um elemento discipulado. E diz assim, lançaram sorte para definir os deveres, tanto do grande quanto do pequeno, tanto do mestre quanto do discípulo. Então esse termo discipulado, na versão atualizada, na Almeida atualizada, aparece ali, o princípio do discípulo. Então você percebe que havia discipulado, né? Sim. Que entra a questão, porque estavam ao serviço do templo, do Senhor no templo, entra a questão da adoração, da vida com Deus, mas o ministério, o exercício do ministério. E há um aspecto muito forte ainda no Velho Testamento também, do ambiente de discipulado em família. Né? Deus dá a lei, e lá na lei, o que o Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 6, né? Ouve, ó Israel, né? Eu sou o Senhor teu Deus. E logo depois ele diz que a gente deve amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, com toda a alma. E aí o que a palavra de Deus instrui cada um de nós? Você inculcará isso aos seus filhos. Como? Não é? Sentando eles, fazendo uma pregação? Não. Andando no caminho. De forma dinâmica. Sim, quando estiver assentado à mesa. Não é? Ou seja, há uma preocupação, inclusive, com
esse legado para as gerações que estão vindo. E nesse caso nós temos um exemplo negativo e muito desafiador. Nós vimos que Moisés caminhou com Josué. A geração de Josué foi uma geração extremamente vitoriosa, não é? E que viveu experiências tremendas com Deus. Mas o que o livro de Juízes nos diz? Que Josué morreu e com ele toda a sua geração. E veio uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. E aí Juízes nos dá, então, aquela perspectiva de como o povo de Deus se afastou do Senhor, caiu na mão dos povos vizinhos, teve que ser oprimido. E aí nós estamos falando de mais de 4 séculos de história, como consequência da falta de transmissão do princípio de vida de uma geração para outra. Então nós temos exemplos, como Paulo disse, de gente que caminhou com o Senhor, então estando na presença de Deus, foram enviados, o princípio, né, de estar com e ser enviado, que a gente vai também ver no Novo Testamento, não é, Paulo? Uhum. Mas também temos essa preocupação com esse legado para as novas gerações, andando pelo caminho, assentado à mesa, não é? Conversando sobre as coisas de Deus, crescendo nas coisas de Deus. E tudo isso nos desafia muito, inclusive nos dias de hoje, de tanta secularização, e que muitas igrejas estão perdendo seus jovens. Uhum. Muitas igrejas estão perdendo seus jovens. E a palavra de Deus está aí insistindo conosco, que a gente precisa andar com eles, discipulá-los. E aí uma coisa interessante dentro desse aspecto, Jean, é que Deuteronômio 6, mostrando que o discipulado ele é algo que se faz de forma dinâmica, aproveitando as situações ordinárias da vida, como sentar à mesa, é algo que se faz intencionalmente ali. Então você não percebe, a sala de aula é o mundo, né? É o cotidiano, é a sala de aula. O currículo é a vida, porque antes de Deus dizer, tu as inculcarás, dizer, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, para a obediência total. Ontem a gente estava conversando aqui, falando sobre a sequência ali. Primeiro, a gente precisa aprender, conhecer, conhecimento, aprender de Deus. Quem vai ensinar primeiro tem que conhecer. O primeiro passo ali você precisa conhecer esses mandamentos para você e já visando as próximas gerações. Depois, a obediência. Nós não podemos caminhar com alguém no discipulado que deve aprender a obedecer aquilo que eu, como discipulador, não faço. E aí essas palavras estarão, né, para que você pratique, cumpra toda ela. Está no coração para ser crida e obedecida. Depois, na sequência, a gente vê ali que o processo do amor, quer dizer, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou praticando deve me levar a amar a Deus acima de todas as coisas, e é amorosamente, com base nesse amor, que começa o processo de transmissão. Aí vem o processo de transmissão. E o processo de transmissão deve ser absolutamente natural, como algo que faz parte do meu cotidiano, sentado na mesa, andando, como a gente faz com os filhos, está no carro e a gente vai aproveitando as circunstâncias da vida, aquilo que a gente vai vendo, e a gente vai transmitindo conhecimento, a gente vai dizendo, olha, isso é para você saber que a gente não deve andar assim. Então, mostrando o discipulado como uma caminhada natural. Legal, é interessante vocês falarem isso, porque a gente precisa discernir que o Antigo Testamento ele fala sobre discipulado. Sim. E é muito comum a gente achar que somente o Novo Testamento vai abordar a questão do discipulado. A gente vê no Novo Testamento, nas próprias palavras de Jesus, ele dizendo, ide fazei discípulos. A gente vê na caminhada de Jesus ele chamando discípulos. Mas como que isso daí acontece após a ascensão de Cristo? Como é que vocês veem esse discipulado a partir do livro de Atos, depois dos evangelhos? A gente pode voltar só um pouquinho na pessoa de Jesus, porque eu acho que a gente parar um pouquinho para observar. Veja só, a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus, né, a não ser o unigênito que estava no seio do Pai. A gente conhece o Pai através do Filho, concordam? E a gente lê lá em Gênesis que Deus visitava o homem no jardim. Estava com o homem no jardim. Então nós sabemos
que Deus se manifesta ao homem no jardim na segunda pessoa da Trindade, no Filho. Porque é o Filho que sempre se apresenta pessoalmente diante do homem. Né? Daí temos as teofanias do Velho Testamento. Pois bem, agora o Filho se encarnou, se fez homem, habitou no nosso meio. E o Filho toma a decisão para si, que evidentemente já estava no coração dele, de selecionar alguns homens e investir profundamente na vida daqueles homens. Aí a gente vai para Marcos capítulo 3. O texto diz que depois de Jesus orar toda noite, ele desce do monte e ele chama alguns. Aí a gente precisa perguntar, mas chama alguns para quê? E aí o texto, Marcos 3,14, diz, para estarem com ele. Olha o estar com de novo. Isso. O estar com. E para enviá-los. Então, discipulado tem a ver com esse movimento contínuo de estar com Deus e de estarmos em Deus uns com os outros e sermos enviados. E aí o que Jesus fez? Andou com aqueles homens. Deuteronômio 6, inclusive, é uma boa expressão. Não eram filhos do ponto de vista genealógico, mas eram homens que ele estava forjando o caráter. Tem uma perspectiva dentro disso que é muito interessante. Há uma passagem que Jesus está orando, ele está no alto de um monte, separando um tempo em oração, e os discípulos estão lá embaixo e recebem um pai com um espírito, o filho estava possesso ali, um espírito ruim, e Jesus desce e o pai fala assim, olha, eu estou com esse problema, eu apresentei o meu problema para os seus discípulos e eles não puderam resolver. E aí é interessante a gente perceber a expectativa que as pessoas têm quando encontram e olham para nós enquanto cristãos. E Jesus ele diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Então é interessante a gente pensar que essa união com Deus, essa proximidade, o estar em Cristo, como isso faz a diferença para aquilo que a gente faz, para a nossa missão. E aí isso é tão forte, e foi tão forte especificamente na vida dos discípulos, que aí, pegando o ponto que você pediu para a gente refletir, a gente vai para Atos capítulo 4, Pedro e João haviam curado aquele paralítico no templo, aquilo deu um barulho danado, né? E eles foram presos e o Sinédrio se reúne e eles estão ali diante do Sinédrio e eles falam ao Sinédrio que eles não poderiam agradar os homens e desagradar a Deus. O que aqueles homens que tinham condenado Jesus pouco tempo antes, levado Jesus à crucificação, falam sobre os discípulos? Na verdade, esses homens estiveram com Jesus. A marca deles terem andado com Jesus estava na vida deles. Vendo que eram homens iletrados, disseram, verdadeiramente esses homens estiveram com Jesus. Então, discipulado é isso. Andar com Deus, crescer no Senhor, em relacionamento, tendo Jesus como mestre, como homem perfeito, não é? Deus encarnado. E talvez a gente enfatize tanto a obra da redenção, e deve ser enfatizada, e a gente enfatiza tanto o aspecto proclamacional, mas talvez a gente tenha perdido essa percepção do estar com, da encarnacionalidade. E discipulado tem esse fundamento tão importante, a gente vê isso tão claro na Bíblia. É por isso que a leitura da Bíblia, o conhecimento não apenas intelectual, mas vivencial, né, é importante por ser a revelação de Deus para nós. Isso mesmo. Jesus, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos. E a expressão tem não é apenas de entender, né? De entender e os guarda, ou seja, não é colocar de lado, mas para o judeu guardar é ter no coração. A ideia né? do ter, aquele que esse tem, é o que me ama. é a ideia do ter. Aquele que tem o meu mandamento é aquele que absorveu, que abraçou. E o guardar é aquele que pratica o que abraçou. Então, a coisa é bem simples, né? Aquele que tem, aquele que acolheu o mandamento, que tem a palavra de Deus como a regra de fé e prática para a sua vida, mas aquele
que guarda. O guardar é uma expressão para a obediência, né? Uhum. Tanto é que Jesus, em Mateus 28, diz isso. Vão, façam um discípulo ensinando-os a Aguardar. guardar e a obedecer. Isso. Né? E, assim, a importância, a gente está falando aqui sobre estar com para depois ser enviado. Isso vai apontar, e eu sei que mais na frente a gente deve explorar isso um pouco melhor, a questão da missionalidade do discipulado, para evitar aquela ideia equivocada de que o discipulado é uma classe de estudante que tem um prazo, um currículo a ser cumprido, cumpriu, está resolvido, ponto final. Então, por que Jesus disse naquela experiência que você citou? Ó geração incrédula e perversa, ou seja, incrédula e má, até quando estarei com vocês? Ou seja, era para seus discípulos terem resolvido aquele problema. Aquele homem estava ali aflito, dizendo assim, eu pedi aos seus filhos para libertarem meu filho e eles não puderam. E se não puder, Jesus diz, é porque são incrédulos e maus. Ali é uma acusação de Jesus, um confronto, tanto para o discípulo quanto para a multidão que estava ali. Sim. Entende? Aí ele liberta o menino, ele cura o menino e devolve ao pai. Esse ainda serve como exemplo para os discípulos. Exatamente. Aí o que acontece? Até quando estarei com você? O que ele está querendo dizer para nós? É que aquela caminhada com ele até ali era algo para ser reproduzido. Aí ele vai dizer aos discípulos que eles tinham que ter discernimento para lidar com aquela casta de demônio, que só sai com jejum e oração. Mas onde Jesus estava? Orando. Orando. E onde os outros estavam? No pé da montanha. Sim. Vocês estão entendendo? Às vezes nós nos ocupamos demais com a lida diária do ministério e esquecemos de orar, e quando vem os problemas a gente não sabe como resolver. A gente não tem condição. E aí, Jesus resolveu, ele estava em oração. E aí você pode falar assim, mas Jesus, se ele, mesmo que ele não orasse, ele resolveria. Aí a gente ataca a humanidade dele. É complicado. Jesus agiu como homem. Como homem. 100% homem, 100% Exatamente. Deus. Quando Paulo diz que ele não usou com usurpação ser igual a Deus, é que ele não deixou de ser Deus. Ele apenas não agiu como todo Deus. Poder, em tantas situações, né, que ele poderia manifestar a glória dele. Ser reconhecido como Deus não era usurpação, é o que ele é. Mas ao descer, ao se humilhar, ele se colocou na nossa condição e ele agiu como homem, enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, as mesmas lutas e dificuldades. É por isso que você vai ver Jesus gastando. O homem mais ocupado foi o homem que mais gastou tempo com oração. E aí, quando ele vai para o deserto, fica ali 40 dias jejuando e orando, ele estava se preparando para exercer o ministério dele. Quando ele escolhe os discípulos, Jean bem falou, mas Lucas resiste isso muito claro. Ele passou uma noite inteira orando e depois desce e começa a selecionar seus discípulos. O problema é que nós fazemos o nosso ministério sem oração. A gente não, ou seja, a gente acha que o nosso ministério tem que ser para a visibilidade humana, para que o conselho, os presbíteros, né, da igreja, pensando no contexto presbiteriano, vejam que nossa agenda é ocupada, etc., como se a oração não fosse uma ocupação e a mais importante dela. E aí, nesse caso, eles deveriam estar com Jesus. É claro, ele chamou aqueles 3 para ter comunhão. Isso mostra um princípio do discipulado muito importante também. A gente não consegue se relacionar assim intensamente com a multidão, mas a gente consegue fazer isso com um grupo menor. E ali, então, Jesus enfatiza o fato de a presença dele imprimir em nós poder e o caráter dele. Entende? Eles foram reconhecidos pelos inimigos, né, do Sinédrio. Sim. E reconheceram terem estado com Jesus, ou seja, toda aquela ousadia, aquela intrepidez, eles atribuíram ao fato de estarem com Jesus. Isso mostra o quê? A nossa caminhada com Cristo, através da vida devocional diária, vai marcar caracteristicamente a nossa vida de tal maneira que as pessoas vão reconhecer isso. Mas a minha caminhada com um novo discípulo, ajudando essa pessoa a caminhar com Cristo, vai também deixar essa impressão. E aí, lembra que eu falei no episódio anterior, que a gente tem que tomar muito cuidado com a vida que temos ao discipular alguém, exatamente porque nós reproduzimos conforme a espécie. Isso foi reconhecido nos apóstolos, Pedro e João, e Jesus está reclamando que os seus discípulos ainda precisavam, né, naquele momento, né, da presença dele ali, e não puderam resolver, né, ajudar um homem na sua aflição porque estavam enfraquecidos. Acho que uma coisa também que nos ajuda muito a entender
a teologia bíblica do discipulado do Novo Testamento, são dois aspectos assim interessantíssimos. John Stott, no último livro que ele escreveu, O Discípulo Radical, faz menção desse aspecto. Ele diz assim, que a maioria de nós não para observar que na Bíblia nós só temos a palavra cristão ou cristãos 3 vezes. 3 vezes. Exatamente. E que é num ambiente muito mais de crítica aos seguidores de Jesus do que, na verdade... É um apelido, né? Sim. Na verdade, é um apelido. Agora, a palavra discípulo aparece, segundo John Stott, 269 vezes. Será que a gente tem essa dimensão? Agora, há uma coisa interessante. 269 vezes no Novo Testamento aparece a palavra discípulo, mas o apóstolo Paulo em nenhuma vez utiliza essa palavra. Então o apóstolo Paulo não discipulou ou não tinha o princípio do discipulado. Isso é um ledo engano, pela prática e pela teologia dele. É porque Paulo apontava para o resultado produzido pelo discipulado. Isso, ele enfatizava o resultado. Ele tinha uma palavra específica, que é a palavra teleios, ou a palavra traduzindo perfeito. E aí, né, Paulo, é um conceito bem interessante, o conceito de teleios, que não é a ideia de alguém infalível. Impecável. Não é verdade? Mas esse perfeito, volto a dizer, não é na perspectiva da infabilidade, mas sim da maturidade de alguém completamente adulto. Então, se a gente mantiver essa perspectiva, nós vamos perceber que a teologia paulina ela é fundamental para o princípio do discipulado. Ok. Só para, né, da infalibilidade, né? Ou seja, o camarada não vai ser visto, né, como alguém que a partir dali será irrepreensível, mas alguém que alcançou um estágio que é capaz de reproduzir. Acho que a ideia é essa, né, de perfeição aí, né? E é importante a gente considerar também que esse é o alvo de Deus para a nossa vida. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala disso, que o trabalho feito pelos pastores, evangelistas e mestres na vida dos membros da igreja, dos santos, né? E é até curioso, né? Santos que precisam ser aperfeiçoados, né? É para aperfeiçoá-los ou capacitá-los para que eles desempenhem o seu serviço e esse serviço redunde na edificação da igreja e leve essa igreja à maturidade para que ela seja firme, uma igreja doutrinariamente firme. Mas nesse mesmo trecho, Paulo diz até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura de Cristo, né? Da plenitude de Cristo. Ou seja, a ideia da estatura aqui, Paulo usa a figura da estatura física. Alguém tem uma medida de 1,80 m e a ideia é que as crianças que se tornaram adolescentes, jovens e adultos cheguem até aquela mesma estatura. Essa é a medida, né? E então, isso quer dizer que Deus quer, através do discipulado, nos conduzir a sermos como Jesus, à medida da sua estatura. E é interessante como a gente tem alguns conceitos equivocados. Eu estava dando um treinamento numa igreja e um presbítero questionou isso. Ele disse, olha, sinto muito, mas isso é utopia. Ninguém conseguirá chegar no nível de Jesus. Eu falei, olha, isso é o que está aqui na Escritura. Nós estamos falando de Jesus, o homem perfeito, da maturidade dele como homem. E o próprio João, nas suas cartas, não sei se é a segunda carta ou a terceira, ele diz que nós haveremos de ver Jesus como ele é, porque seremos como ele é. Sim. Então, o discipulado, esse trabalho de nos fazer parecidos com Jesus, a imagem de seu filho, que na verdade os cristãos foram chamados de cristãos, que é um termo que é pejorativo, mas que quer dizer pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Aquele Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ideia de imitadores aqui de mimitai, né? É de reproduzir movimentos, gestos e conduta. Então, assim, essa ideia da maturidade aqui é a maturidade mesmo espiritual, a maturidade do caráter do crente. Lembra que nos episódios anteriores nós falamos sobre
o trabalho que o discipulado faz na nossa identidade como cristãos, no nosso caráter como cristão e no nosso serviço, nas nossas E habilidades. nesse sentido, veja como é encorajador. A palavra de Deus está dizendo que a gente precisa avançar. E não só que nós vamos avançar, que nós vamos chegar lá. Quando nós paramos para identificar o fato de que nós temos o alvo. O alvo é sermos como Cristo é. O discipulado é o processo que nós estamos crescendo nessa direção. E aí a palavra de Deus nos diz que nós seremos apresentados como noiva sem ruga e diz que nós seremos como ele é, no sentido do homem perfeito que ele é que nós temos o alvo, temos que prosseguir para o alvo e que um dia alcançaremos o alvo. Evidentemente que nós temos consciência que a plenitude do alcance desse alvo tem a ver com a glorificação, quando será removida a nossa natureza carnal. Mas o que devemos fazer? Eu sou pecador. Senhor, aqui eu não vou conseguir ser perfeito, então deixa eu ficar onde eu estou? Não, não. Está aí o exemplo supremo que é o Senhor, e o nosso alvo de imitá-lo em tudo que fazemos. E o próprio Paulo, ele repete isso sempre. Paulo fala que do trabalho intenso dele na vida dos crentes, até ver Cristo formado em vós. Essa é a ideia, até Cristo ser formado. Ele está falando de plenitude, de completude. Então, assim, o discipulado, na verdade, para mim, é o trabalho mais urgente da igreja. Porque ele trabalha com a formação O discipulado do crente. é um chamamento para estarmos em Cristo. Correto, para trabalhar, por exemplo, a pessoa de forma tão intencional, até que essa pessoa se torne um cristão maduro, um digno representante do Senhor. Por que nós temos um problema hoje, por exemplo, no Brasil, um país considerado o país mais cristão, por causa das várias ramificações, mas um país tão corrupto, tão marcado, tão quebrado por tantas mazelas? Porque esses cristãos, eles são nominais, até certo ponto eles não avançaram, eles abraçaram a fé, uma fé muitas vezes mal explicada também, não assim, objetiva no sentido de dar um norte claro, o que significa crer em Cristo, e faltou esse acompanhamento, esse discipulado, faltou essa formação espiritual. Então, acho que a palavra que bem define o discipulado é a formação espiritual. Isso mesmo. Para que a pessoa se torne um cristão maduro, qualificado e que com condições de reproduzir. Porque o discípulo, se não houver reprodução, morre com quem aprendeu, né? E nessa perspectiva de progresso, outro texto fantástico é 1 João, capítulo 1, quando o apóstolo João, vamos lembrar, viveu até os seus últimos dias servindo, tendo passado por tantas provações, mas ele fala desse progresso da vida cristã usando 3 figuras, né? Os filhinhos, os jovens e os pais. Então nós estamos caminhando, se você aceitou Jesus hoje, você é um filhinho, precisa de leite, precisa de cuidados especiais. Mas se você já tem crescido em Jesus, você precisa amadurecer, porque agora você é um jovem na fé, você tem desejo de servir o Senhor, você já tem perspectivas muito boas, você tem vencido o maligno, a palavra de Deus está em você, mas você precisa caminhar para ser pai. Você precisa caminhar para ser pai. Isso me lembra de uma história, um grande discipulador vivo, um homem ativo ainda, porém aposentado, especificamente da igreja que ele plantou uma igreja em 1975 em Atlanta, na Geórgia, a igreja Perimeter, o reverendo Randy Pope. O reverendo Randy Pope foi alcançado no movimento de evangelização de universitários, ele foi discipulado. E quando ele foi plantar essa igreja tempos depois, ele plantou focado em discipulado. Ele começou com um grupo de homens, a mulher dele com um grupo de mulheres. E essa igreja cresceu, frutificou, se tornou uma igreja muito forte e tem abençoado o mundo, inclusive na área do discipulado. Mas quando ele foi se aposentar do pastorado titular da igreja, ele chamou para honrar o pastor que havia sido o discipulador dele, lá naquela época que ele era um filhinho e depois se tornou um jovem. Então, um pastor se tornou pai nesse sentido, de ministrar o coração dele e ajudá-lo no crescimento. E ele estava gravando um vídeo com esse pastor bem mais velho do que ele, né? E era para ser um momento de alegria, de celebração, não é?
Porque, afinal de contas, ele estava dizendo assim, olha, aquilo que você investiu em mim, Deus me deu a bênção de poder investir em outros, e olha o que Deus fez, De que igreja reproduzir, forte, né? Só que aquele velho pastor se entristeceu profundamente. E aí o Randy Pope perguntou para ele, mas o que aconteceu? Aí ele disse, eu perdi em algum lugar essa caminhada. Não a caminhada de ser discípulo, mas ele estava vendo o fruto do discipulado produzido na vida do Randy, mas olhava para os últimos anos, talvez décadas do seu ministério, e ele tinha deixado de ser um pai para outros como ele havia sido. Isso é um grande desafio para mim, né, Paulo? Não sei como é que você se sente, mas a gente terminar bem a carreira, não é? Exatamente. Persistindo até o final. O meu, assim, eu como um alvo para a vida, se Deus me der a graça de envelhecer mais do que hoje, encerrar meu ministério discipulando. Eu queria continuar fazendo isso, porque a gente vê o trabalho desse velho pastor na vida do Randy Pope, o resultado que foi. Hoje, a Perímeter, né, abençoa o mundo com o discipulado que foi fruto daquele trabalho. Então, eu penso que, para mim, é o que eu tenho pedido a Deus, a bênção de poder encerrar meu ministério focado em discipulado de pessoas não crentes, trazendo da descrença para a crença e depois conduzindo eles da crença para a maturidade. Penso que seria um final de vida mais frutífero possível, porque mesmo depois que você morrer, aquelas pessoas poderão dar frutos que vão muito além do que nós fizemos. Certa vez eu ouvi o pastor Ricardo Agreste dando uma palestra onde ele dizia que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas é uma grande maratona. Sim. Eu já citei aqui, já citamos que o próprio Eugene Peterson disse que a caminhada com Jesus é uma longa caminhada numa mesma direção. E é por isso a necessidade de nós nos voltarmos para as Escrituras e entendermos que ela é a base para essa longa caminhada, porque as Escrituras nos levam a Cristo, né? Elas revelam o profundo amor de Deus. E eu quero deixar essa palavra para você que tem um interesse em discipular pessoas, a se voltar para a palavra, a encontrar nela a direção para essa caminhada profunda com Jesus. A gente está terminando aqui esse episódio e nós nos veremos no próximo, aqui no Discipula Podcast, o seu podcast sobre discipulado. Até lá.